Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações e nossas mentes hoje e sempre. Convido a todos para fecharem os seus olhos, para que nós possamos entrar em sintonia com a espiritualidade superior, se sentindo confortável na cadeira, os pés no chão, fechando os olhos, inspirando pelo nariz, soltando pela boca, de forma tranquila, fixando a nossa mente na imagem do nosso Mestre Jesus. Deus Todo-Poderoso, Jesus, nosso doce Mestre, amado Ramatiz, e toda a espiritualidade bondosa e de luz que aqui conosco está. Rogamos a vossa presença, nos auxiliando a abrir a nossa mente, o nosso coração para as lições que aqui viemos aprender. Que possamos estar abertos a todas as novidades, aos novos conhecimentos que o Mestre Jesus nos traz. Mais do que isso, termos a capacidade e a força de colocá-los em prática no nosso dia a dia. Nos abençoa nesse momento abençoado, para que possamos estar nessa sintonia perfeita com a espiritualidade maior, criando em nós todo um campo de paz, de harmonia, de equilíbrio, de tranquilidade, de receptividade, para que possamos, sim, receber aquilo que aqui viemos buscar. Que assim seja. Queridos irmãos, na noite de hoje, nós vamos falar da lição número 135, que está lá no livro Pão Nosso. Esse livro foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, do Espírito de Emmanuel. E essa lição, ela se intitula Renovação Necessária. Ela vem de uma passagem da primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, em que Paulo de Tarso fala: não extingais o espírito. Emmanuel nos fala: quando o apóstolo dos gentios escreveu essa exortação, não desejava dizer que o espírito pode ser destruído, mas procurava renovar a atitude mental de quantos vivem sufocando as tendências superiores. Não raro, observamos criaturas que agem contra a própria consciência, a fim de não se categorizarem entre os espirituais. Entretanto, as entidades encarnadas permanecem dentro de laborioso aprendizado para se erguerem no mundo na qualidade de espíritos gloriosos. Esta é a maior finalidade da escola humana. Os homens, contudo, demoram-se largamente à distância da grande verdade. Habitualmente preferem o convencionismo a rigor e somente a custo abrem o entendimento às realidades da alma. Os costumes, efetivamente, são elementos poderosos e determinantes na evolução. Todavia, apenas quando inspirados por princípios de ordem superior. É necessário, portanto, não asfixiarmos os germes da vida edificante que nascem todos os dias no coração ao influxo do Pai Misericordioso. Irmãos nossos existem que regressam da terra pela mesma porta da ignorância e da indiferença pela qual entraram. Eis porque, no balanço das atividades de cada dia, os discípulos deverão interrogar a si mesmo: que fiz hoje? Acentuei os traços
da criatura inferior que fui até ontem, ou desenvolvi as qualidades elevadas do espírito que desejo reter amanhã. Essa lição, meus queridos irmãos, ela fala da importância que nós devemos ter em relação àquilo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Por incrível que pareça, é uma mensagem de Paulo há mais de 2000 anos, mas é extremamente atual, porque nos fala da importância daquilo que todos nós estamos vivendo nos dias de hoje. A doutrina espírita, através da fé raciocinada, nos explica que uma das formas que Deus se manifesta, e com certeza na nossa vida é uma forma extremamente presente, está na manifestação das leis de Deus na nossa vida, no dia a dia. E Jesus veio nos explicar que a lei do amor é a lei mais importante que existe. Amar a Deus sobre todas as coisas é a primeira lei, e amar ao próximo como a si mesmo é a segunda. E é muito interessante porque existe uma gama de outras leis que são muito importantes, mas a terceira lei mais importante de Deus é a lei da evolução. Tudo evolui o tempo todo, tanto no aspecto material quanto no aspecto espiritual. E aí nós vamos percebendo o quanto que é importante entendermos esse processo evolutivo no qual nós estamos inseridos. E é exatamente isso que Emmanuel nos chama a atenção na lição da noite. Porque estamos tendo um processo reencarnatório para evoluir e não para sofrer. E aí, evidentemente, nós precisamos desenvolver a nossa capacidade de entendimento disso que nós estamos vivendo. E, diante de todas essas leis de Deus, existem várias outras, lei do livre-arbítrio, da impermanência, enfim, várias outras. Nós, nesse planeta em que todos nós estamos habitando aí já há alguns séculos, nesse processo evolutivo, existe uma outra lei que é uma co-irmã da lei da evolução. É a lei da reencarnação. Então, o que Emmanuel nos fala na lição de hoje tem tudo a ver com a reencarnação. De como nós precisamos entender esse processo reencarnatório, mas muito mais além do que o processo de nascer e morrer. Nascer e morrer. Vai muito mais além disso. E, evidentemente, nós só poderíamos buscar, sob a ótica da fé raciocinada da doutrina espírita, o entendimento mais profundo sobre a questão da reencarnação nos ensinamentos do Mestre Jesus. Com certeza é a melhor fonte, é a fonte mais profunda, é a fonte mais sábia, é a fonte que nos elucida de uma forma muito clara e evidente aquilo que nós precisamos construir dentro de nós. E hoje eu gostaria de convidar vocês para refletirem conosco uma passagem de Jesus que não é muito estudada sob profundidade. Muitas vezes a gente já conheceu essa passagem, já leu ela, já olhou, mas a gente não aprofunda. E essa passagem de Jesus, ela está lá no Evangelho de João, no capítulo 3, do versículo 1 ao 6, mas também essa passagem de Jesus está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, especificamente no item 5. Essa passagem de Jesus é o encontro de Jesus com um eminente fariseu, Nicodemos. Nicodemos era um elevado indivíduo de todo aquele clã fariseu. Ele era um ancião fariseu. Era um homem altamente respeitado por toda a classe dos fariseus, por toda a sociedade judaica da época de Jesus. E ele era considerado um mestre. E Nicodemos, apesar de fariseu, portanto, entre aspas, inimigo de Jesus, era um homem bom.
tinha um coração bom, tinha uma mente aberta, estava evidentemente às vezes atrelado, a todos aqueles costumes ainda arcaicos dos fariseus, mas era um homem bom, elevado, profundo conhecedor das leis de Deus na Torá, que é o livro sagrado dos judeus. Certo dia, Nicodemos resolveu procurar Jesus. De há muito ele observava os ensinamentos de Jesus, de há muito ele observava as curas de Jesus, ele sempre buscava se inteirar do que Jesus estava ensinando, do que Jesus falava, e ele realmente entendeu que seria muito importante para o seu caminho evolutivo, para ampliar a sua compreensão, conversar com Jesus. Só que ele não queria criar um problema com seus pares, pois a maioria dos fariseus eram inimigos de Jesus. Então, Nicodemos resolve procurar Jesus na calada da noite. Ele procura Jesus em um local e em uma hora em que não haveria testemunhas. Ele não seria julgado e nem Jesus. E que eles teriam liberdade para conversar. Mas seria uma conversa de alto nível. Eram dois profundos entendedores das leis de Deus. E é muito interessante que no Evangelho nos relata o encontro dos dois, e o encontro dos dois não tem aquele negócio de boa noite, tudo bem, como é que vai sua família? Não existe isso. Nicodemos já chega conversando com Jesus, Jesus já responde, e as perguntas de alto nível, que tem tudo a ver com a lição que Emmanuel nos fala hoje, da nossa renovação necessária, da nossa motivação. E aí, então, Nicodemos chega para Jesus, ele chega para Jesus e já chama Jesus de Rabi. Opa! Rabi era um termo que os fariseus usavam somente para os altos mestres, aqueles indivíduos que eram altamente conceituados. E Nicodemos, sendo um desses indivíduos, chama Jesus de Rabi. Então ele já demonstra um profundo respeito por Jesus. E aí ele já emenda: Rabi, vós viestes em nome de Deus, porque manifestas todos os sinais da divindade. Olha que interessante. Um alto mestre judeu, fariseu, já chega para Jesus em absoluta postura de respeito e, ao mesmo tempo, ele fala que Jesus veio em nome de Deus, porque Jesus manifestava todos os sinais divinos. Que sinais eram esses? Os sentimentos, os pensamentos, as palavras e as ações de Jesus eram divinas. Eram divinas. E é muito interessante porque, a hora que Nicodemos já fala isso para Jesus, Jesus já responde para ele. O que Jesus fala? Em verdade, eu vos digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Em verdade, eu vos digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Essa resposta de Jesus, ela traz duas verdades subentendidas. A primeira é que todos nós precisamos reencarnar para ver o reino de Deus. O que é ver o reino de Deus? Nos tornarmos espíritos elevados, espíritos superiores. Um dia, como o próprio Mestre o é, um Cristo cósmico. Esse é o nosso caminho, porque estamos praticando e desenvolvendo a lei da evolução. Querendo ou não, concordando ou não, achando bom ou não, estamos evoluindo para quê? Para nos tornarmos espíritos superiores, elevados, de luz. E aí, então, veremos o reino de Deus. Isso para nós espíritas não é muita novidade, porque a gente professa a reencarnação, a gente entende que esse é um processo. Só que tem uma outra verdade, uma segunda verdade, que Jesus fala, está subentendida nessa resposta. Aquilo que ele está falando. Que como todos nós somos filhos de Deus, todos nós, então, recebemos essa bondade divina, no sentido em que todos nós vamos reencarnando e vamos evoluindo. Ora, se todos nós somos filhos de Deus, então
Nós temos o DNA de Deus na nossa paternidade espiritual. Eu vou fazer uma pergunta para todos vocês e eu gostaria que vocês respondessem de forma audível. Pode falar. Você se considera filho de Deus? Vou perguntar de novo. Você se considera filho de Deus? Então, todos nós somos deusinhos. Você é um Deus? Nós somos filhos de Deus, então todos nós somos os deusinhos. Não é verdade? Que maravilha! Temos Deus dentro de nós. Temos Deus dentro da nossa essência espiritual. Deus está conosco. Mas espera aí tem uma perguntinha chata. Se nós somos deusinhos, por que a gente sofre tanto? Por que a gente tem tanta limitação na vida? Por que a gente tem tanto problema? Por que a gente tem tanta dificuldade? Somos deusinhos. Tem um trem errado. Tem alguma coisa que não encaixa. E aí, meus queridos irmãos, vem a doutrina espírita e nos explica uma coisa linda. Por quê? Emmanuel, lá no capítulo 30 do livro Fonte Viva, ele atesta essa nossa paternidade de Deus quando ele fala, porque também o espírito mortal traz o gene da divindade. Estamos em Deus tanto quanto Deus está em nós. Ora, então nós somos deusinhos, mas por que a gente sofre tanto? Porque negamos a nossa essência divina. Vamos raciocinar. Qual é a essência de Deus? Amor, bondade, caridade, perdão, indulgência, benevolência, paciência e assim por diante. Portanto, vou dar só 3 exemplos, tá? Para a gente não se alongar. Portanto, mágoa, rancor e ódio não fazem parte da essência de Deus. E por que a gente insiste em ter mágoa, em ter rancor e ter ódio? Percebem? Quantas e quantas vezes, nós insistimos em viver essa essência que não é nossa. Nós contrariamos a nossa essência divina quando a gente tem mágoa, quando a gente tem rancor, quando a gente tem ódio. Nós estamos contra o quê? A nossa essência. E a coisa mais importante que um espírito pode desenvolver, e ele precisa disso para se estabelecer, qual é? É ele se sentir pertencente a Deus. Nós necessitamos de nos sentir pertencentes a esse processo divino. Mas, quando nós negamos essa essência de Deus que está dentro de nós, que é o nosso DNA espiritual, nós adoecemos. Todas as vezes que nós negamos a nossa essência, nós adoecemos. Fisicamente, espiritualmente, mentalmente. E muitas vezes tudo junto e misturado. Percebem? Então, o que Emmanuel está nos chamando a atenção é para a nossa maturidade espiritual, para esse despertar desse entendimento de quem nós somos. Porque rogamos a Deus paz, harmonia, equilíbrio, saúde, prosperidade, tudo isso. Mas será que nós estamos sintonizados com isso que nós estamos pedindo em função da essência que nós estamos manifestando lá fora? Diante dos nossos desafios da vida? Porque é o seguinte, meus queridos irmãos, o que não te desafia, não te transforma. Vou repetir. O que não te desafia, não te transforma. Se nós estamos inseridos numa lei da evolução, então nós temos que nos transformar. Portanto, todas as dificuldades, todos os problemas, todos os sofrimentos, todas as limitações são oportunidades de desafio para que nós possamos desenvolver os nossos potenciais pessoais, intelectuais e espirituais. Mas a gente é preguiçoso, a gente gosta da coisa pronta, a gente adora colocar no colo do outro a culpa das coisas que às vezes não funcionam, porque nós
não colocamos em prática os nossos potenciais. Adoecemos. E aí nós vamos e adoecemos. Então, Jesus está falando para nós que nós não estamos vivendo nem a metade da condição evolutiva do que nós poderíamos. Por quê? Porque nós ainda brigamos com a nossa essência divina que está dentro de nós. Não conseguimos olhar para o nosso irmão e reconhecer nele um irmão, uma paternidade em que nós dividimos. Preferimos fazer o quê? Seccionar e desenvolver esse processo que é absolutamente equivocado. Mas a conversa de Nicodemos com Jesus continua. E aí Nicodemos vira para Jesus e fala o seguinte: como pode um homem velho nascer de novo? E aí Jesus dá uma resposta muito interessante, né? Ele fala que aquilo que é nascido da carne é carne e aquilo que é nascido do Espírito é Espírito. O que Jesus está fazendo? Corroborando com o que nós acabamos de falar. Um corpo físico só pode ser gerado através de um outro ou de outros dois corpos físicos. Ou seja, precisamos de uma pai, de uma mãe para gerar um corpo físico, um novo corpo físico. E esse corpo físico ele é transitório, mas ele é extremamente importante para o processo do quê? Do desenvolvimento da essência do Espírito. Esse sim, criado somente por Deus. Mas é esse Espírito que é a nossa essência. Nós não somos, sobre nenhum aspecto, melhor do que nós estamos sendo hoje. Não existe um Luiz Fernando melhor do que esse que vocês estão vendo. Se eu desencarnar hoje, eu não vou chegar na espiritualidade, abrir o guarda-roupa e tirar um Luiz Fernando melhor de lá e vestir. Isso não existe. Estamos vivendo o nosso ápice espiritual. A pergunta é: qual qualidade, qual patamar, qual nível da nossa qualidade espiritual? E a resposta está nas nossas atitudes. Se elas estiverem em consonância com a nossa essência espiritual, a nossa essência divina, desenvolvendo o amor, a caridade, a paciência, a indulgência, a benevolência, o perdão, opa, estamos no caminho certinho. Mas se nós ainda estivermos negando essa essência, precisamos repensar. É a última frase da lição de hoje. O que nós estamos fazendo? Por isso que nós temos que chegar no final do dia e nos perguntar: o que eu fiz hoje? Dei espaço para aquele homem velho, cheio de mazelas morais e que se manifestou o tempo todo? Ou dei espaço para esse novo homem que a doutrina do Mestre Jesus nos trouxe e que joga luz sobre as nossas trevas e as nossas ignorâncias? É esse processo que nós precisamos entender. E aí, meus queridos irmãos, é muito interessante porque Nicodemos, ele era fariseu, mas ele era de um ramo dos fariseus chamado saduceus. E uma boa parte dos saduceus não acreditava na reencarnação. Em um determinado momento da conversa, ele toca de leve nesse assunto. E aí, a gente lembra, por exemplo, de um axioma dentro da doutrina espírita que nos fala que uma das coisas mais difíceis que existe é você convencer uma pessoa de um erro que ela comete quando aquele erro faz com que ela tenha grandes interesses em permanecer. A espiritualidade fala para Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, né, que pior do que as mazelas morais é o interesse pessoal. Então, precisamos refletir sobre determinados posicionamentos, determinados valores, determinadas decisões que nós vamos assumindo durante a nossa encarnação em função dos nossos interesses pessoais, porque muitas vezes conhecemos a doutrina de Jesus, frequentamos uma casa como essa, mas estamos sendo cegos diante de algo que está nos trazendo condições altamente nocivas. Por quê? Porque nós precisamos lidar com a nossa verdade. E aí não tem meio termo. Ou a gente está se enquadrando dentro dessa realidade espiritual, ou nós não estamos. Não exige ligeiramente grávida. Ou está grávida ou não está. Então, é muito importante que nós possamos olhar para nós
e aí a doutrina espírita nos explica os dois pilares, né, do nosso processo evolutivo: autoconhecimento, reconhecer em nós as nossas dificuldades, as nossas mazelas morais, porque esse autoconhecimento vai nos dar autodomínio. E aí nós vamos trabalhando em nós. Porque a única pessoa que nós conseguimos mudar é nós mesmos. Somente nós que nós conseguimos mudar. Mas o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa prepotência muitas vezes nos leva a achar que nós vamos mudar o marido, mudar a esposa, o filho e assim por diante. Percebe? Então, nós precisamos aprofundar não só na questão da negação da reencarnação, porque isso para nós, a gente já tem isso como algo, uma verdade absoluta. Porque é simples. Toda a humanidade terrestre, encarnada e desencarnada, bilhões de espíritos, todos já passaram inúmeras vezes pelos processos reencarnatórios. O nosso inconsciente está registrado. Então todos nós sabemos que a reencarnação existe e acabou. Porque esse é o próprio processo que o Mestre Jesus nos falou, né, para que nós pudéssemos, evidentemente, ver o reino dos céus, ou seja, evoluir espiritualmente. Mas, nessa altura da conversa, Nicodemos chega no ponto pelo qual ele procurou Jesus. Porque ele reconheceu para Jesus que realmente tem a reencarnação, ele reconheceu que nós somos filhos de Deus, ele reconheceu que nós temos o DNA de Deus em nós, ele reconheceu tudo que o Jesus falou, ele reconheceu, não tenha dúvida. Mas aí ele faz uma pergunta interessante que todos nós provavelmente faríamos essa pergunta para Jesus. O que Nicodemos pergunta para Jesus? Eu entendi tudo que você já falou, mestre, tudo e concordo. Então me explica uma coisa, por que é difícil, tão difícil evoluir? Por que é tão difícil o espírito ver o reino dos céus? Reencarna, desencarna, encarna, desencarna, encarna, reencarna, vive um monte de problema e não evolui. Parece que é igual cachorro, fica correndo atrás do rabo e não sai do lugar. E aí ele pergunta para Jesus, por que é tão difícil evoluir? Acho que provavelmente todos nós faríamos essa pergunta para Jesus. E Jesus responde Nicodemos puxando a orelha dele. Mas a resposta de Jesus também puxa a nossa orelha. De todos nós que aqui estamos. O que Jesus responde para ele? Olha só. És mestre em Israel e ainda não sabes dessas coisas? O que ele está falando para Nicodemos? Você conhece a Torá, você conhece as leis de Deus, você conhece tudo? E você ainda está me perguntando isso? Nós, quantas encarnações nós já tivemos? Em todas as encarnações, com certeza a misericórdia divina nos deu ferramentas para que nós pudéssemos encontrar os ensinamentos de Jesus. Através das lições de Jesus, através das posturas de Jesus, através das orações, através da nossa transformação moral. Nessa encarnação nós estamos dentro de uma doutrina espírita que, além dos ensinamentos de Jesus, tem uma doutrina da fé raciocinada que joga luz sobre tudo isso. O que nós estamos fazendo com esse conhecimento? O quê? Nós já sabemos de cor e salteado o caminho. O que nós estamos fazendo? E é muito interessante porque Jesus ainda vira para ele e fala assim, e aí ele fala, mas Jesus, não tem mais nada para a gente saber? Aí ele fala assim, se te falei das coisas terrestres e você não as entendeu, o que dirá das coisas espirituais? Essa também serve para nós. É assim, meus irmãos, eventualmente a gente tem a oportunidade de ser convidado para ir nas casas espíritas. Tem uma casa espírita que uma vez por mês faz um trabalho de psicografia. Aí a gente vai. Chega lá, a casa está lotada. Domingo que vem tem trabalho de psicografia. Casa lota. Tinha um irmão nosso, chamava Paulo Neto, ele vinha todo ano a Goiânia e fazia trabalhos de curas maravilhosos. Era um trabalho muito bacana, de muita responsabilidade e de muito resultado. Tal dia, Paulo Neto vai estar na nossa casa, a casa enchida. Domingo que vem nós vamos fazer um trabalho de psicofonia, nós vamos fazer um trabalho de materialização, a casa enche. Aí você chega para a turma e fala assim, domingo que vem
nós vamos estudar as parábolas de Jesus para melhorar a nossa qualidade moral, da meia dúzia. Adoramos o exterior, a manifestação. Ainda buscamos fora de nós as soluções, mas está dentro de nós. Está dentro de nós tudo aquilo que nós precisamos compreender e, mais do que isso, modificar. E é essa a renovação que Emmanuel está nos falando na noite de hoje. Que nós precisamos trazer para nós essa responsabilidade de nos autoconhecer, mas ao mesmo tempo fazer as transformações que são necessárias para fazer todo esse processo. Nossa, Luiz, mas que papo chato, que tem complicado. Sim! Por que a gente acha isso chato? Porque nós ainda somos infantis espiritualmente falando. Ainda somos imaturos, achamos que vai chegar uma fada madrinha e plim na nossa cabeça e a nossa vida vai estar resolvida. Quando o processo evolutivo é único, é intransferível, é pessoal. Ninguém pode evoluir por nós como nós não podemos evoluir por alguém. Por mais que a gente amar essa pessoa nos amar. Cada um de nós tem que fazer o seu processo. Percebe? Então, aí a gente pensa assim, mas então qual que é a solução? Como é que eu faço? Aí a gente lembra, né, de um conto espírita, provavelmente algum de vocês conhece, eu peço licença aqui para contar, que esse conto é perfeito. Ele é perfeito, ele responde isso de uma forma muito objetiva. Conta o conto espírita que tinha um palestrante espírita que era excelente. O cara era bom. As palestras deles eram perfeitas. Falava que ele ia fazer uma palestra, as casas enchiam. E aquilo ele ficou anos e anos fazendo palestras e tudo mais, né, nas casas espíritas. E todo mundo se encantava com as palestras dele e tudo mais. Certo dia, esse palestrante morreu. Como todos nós que estamos aqui. Aqui ninguém não vai salvar um. Todos nós vamos desencarnar. Claro que a gente quer que seja daqui a um tempão, mas vamos desencarnar. E o palestrante espírita desencarnou. Natural, normal. De repente ele acorda do lado de lá. Aí ele olha para um lado, olha para o outro e fala, meu Deus, onde que eu estou? Que lugar horroroso, quanto sofrimento! Quanta dificuldade, quanta dor. Eu, um palestrante espírita, anos e anos fazendo palestras, num lugar desse, alguém deve ter apertado o botão do elevador errado, porque não é possível. E da onde ele estava, ele podia olhar outras regiões mais elevadas, mais auspiciosas, onde espíritos que tinham realizado realmente as tarefas da evolução espiritual, moral, já estavam habitando. E ele olha lá para cima e ele vê um senhorzinho. Falou, ó, aquele senhorzinho lá, quando eu ia em determinada casa espírita, estava em todas as minhas palestras. Eu até tive a oportunidade de conversar com ele, ele era bastante limitado intelectualmente, tinha até dificuldades, né, com relação à questão intelectual, mas em todas as minhas palestras ele ficava atento, o olho ficava aberto igual de coruja e a orelha aberta. Mas o que ele está fazendo lá? E eu estou aqui. Tem um trem errado, não é possível. E aí ele vai e pede lá para os diretores da onde que ele estava para falar com aquele senhorzinho, eles autorizam. Ele sobe? Não, o senhorzinho que desce. E aí, a hora que eles vão se encontrar, que o senhorzinho vê ele, dá aquele sorriso, esboça aquela alegria, fala, nossa, Deus escutou as minhas orações. Rezei tanto para me encontrar o Senhor, para agradecer o Senhor, foi o Senhor que me colocou lá, obrigado, Deus disse, Pai, o Senhor me ajudou demais. Aí o palestrante surtou, falou, como? Se foi eu que ajudei ele a estar lá, o que eu estou fazendo aqui? Aí ele vira para o senhorzinho e fala assim, meu senhor, me fala uma coisa, por favor, por caridade. O que eu fiz que eu ajudei o senhor a estar naquele lugar? Ele falou, olha, todas as palestras que o senhor fazia eram perfeitas. Em todas elas, o senhor explicava em minúcias os ensinamentos morais de Jesus. Eu só pratiquei. Percebem? Sabemos de cor e salteado, meus irmãos. Sabemos o que nós temos que fazer.
Por que não fazemos? Está dentro de nós, lutamos contra isso que está dentro de nós. E essa luta, meus irmãos, é lá fora. É a hora que nós estamos em casa, é a hora que a gente está no trabalho, é a hora que a gente está na rua, é a hora que a gente está em todos os lugares. Porque é ali que é o nosso laboratório evolutivo. É ali que nós estaremos nos renovando diante das adversidades. Porque é somente diante das adversidades que nós vamos fazer essa luta e avançar. Percebem? Então nós precisamos sim estar sempre muito atentos a esse processo. E é muito interessante porque como que a gente faz escolhas equivocadas? Como que a gente se posiciona de forma equivocada diante dos desafios? O indivíduo vem, pisa no nosso pé, nos agride, nos humilha. A gente escolhe o caminho errado. Sabe qual é o caminho certo, mas escolhe o caminho errado. E por que a gente escolhe o caminho errado? Porque nós achamos que somos melhores do que os outros. Não vai por aí não, que fulano foi, olha o que aconteceu com ele. Não, ele não sabe de nada. Eu sou muito mais inteligente que ele, eu sou muito mais protegido. Comigo não vai acontecer o que aconteceu com ele. E aí a gente vê o resultado. E é muito interessante que a gente pensa assim, não, eu posso tomar todas as decisões que Deus vai estar comigo. Não é assim. Emmanuel nos fala uma coisa muito interessante, ele fala o seguinte, a providência divina não pode descer para errar com as suas criaturas. Então, quando a gente faz escolhas equivocadas fora da nossa essência divina, Deus não está conosco, está em volta de nós. O quê? Que absurdo, Luiz. Como é que você fala um trem desse? Como que Deus não está conosco? Porque funciona assim. O João pisou no meu pé. Aquilo me deixou louco. O que eu faço? Deus, agora você fica aí no seu cantinho, porque eu vou resolver esse problema com o João do meu jeito. Deu, chegou, não dou mais conta. Agora é comigo. Aí a gente vai lá e faz uma tremenda de uma bobagem. O que acontece? Lei cósmica da ação e reação, causa e efeito. O retorno amargo chega. O que a gente vira? Um pedinte, um coitadinho. Pelo amor de Deus, meu Deus, me ajuda. Eu resolvi odiar o João. E hoje eu estou doente. Hoje a minha vida está essa coisa horrorosa. Então, é assim. O que a gente faz? A gente vive uma postura antagônica. Na hora que a gente vai decidindo as coisas, que os desafios vêm para nós, né? A gente escolhe na autossuficiência, mas chora na autocompaixão. Luiz, mas aí nessa hora Deus nos abandona? Não, claro que não, muito pelo contrário. É exatamente nesse momento que a misericórdia divina vem e nos ampara. A pergunta é, estamos aprendendo com esse equívoco que cometemos? Se eu já sei que odiar é o caminho da minha doença, do meu desequilíbrio, do meu sofrimento, por que eu vou repetir essa postura numa outra condição, num outro desafio? Por quê? E aí nós precisamos nos observar o tempo todo. Por isso, meus irmãos, que a coisa mais importante que existe é o hoje, é o agora, é o presente. Porque o passado já foi. Nem Deus muda o passado. Nem Deus muda o passado. E o nosso futuro, nós estamos construindo ele hoje. E a gente vive como se a gente estivesse num parque de diversões. Essa que é a realidade. E para piorar um pouquinho, nós estamos em plena transição planetária. A nossa batata está assando. E a gente está deixando. É comum eu escutar algumas coisas em casas espíritas, meus irmãos, que o indivíduo chega para mim e fala assim, Luiz, minha vida está difícil, está muito complicada, algumas coisas eu vou até dar conta de resolver, mas tem esse problema aqui que eu não dou conta de resolver nessa encarnação. Isso aqui eu vou deixar para a encarnação que vem. Cuidado. Você não sabe como é que vai ser a encarnação que vem. Porque a gente acha que a gente vai resolver tudo na encarnação. Reencarnou, eu resolvo tudo. Não funciona assim.
Primeiro, que reencarnar não ocorre na hora que a gente quer e de forma automática. Segundo, que num planejamento reencarnatório tem uma matemática espiritual que é uma coisa incrível. Vamos raciocinar rapidinho, bem raso. Imagina para a espiritualidade juntar de forma contemporânea 2 avós, 2 avós, você, seu companheiro, os seus filhos e os seus netos. Tudo junto e misturado, de forma contemporânea. É fácil? Claro que não. E aí vem essa oportunidade para nós. Nós estamos vivendo isso e a gente desperdiça. Não, nessa encarnação não vou mexer com isso não, deixa para a próxima. E o tempo está passando, e o tempo está indo, e o planeta está mudando. Para ilustrar isso melhor, para a gente já ir para o nosso final da nossa reflexão, tem uma passagem no livro Ação e Reação, psicografado por Chico Xavier, do espírito de André Luiz, que é muito interessante, que nos chama a atenção com relação a esse fato específico do que nós estamos vivendo hoje, da importância de nós termos uma atitude proativa dentro dos ensinamentos do Mestre Jesus no nosso dia a dia. André Luiz, nesse livro, ele faz várias incursões por vários lugares da espiritualidade. E ele, em determinado momento, se encontra com um indivíduo que estava prestes a reencarnar. Esse indivíduo chama Silas. E aí, então, o benfeitor do André Luiz apresenta Silas para ele e fala: oi, Silas, tudo bem? Prazer te conhecer. E aí, animado para reencarnar? Aí o Silas fala para ele: não, está muito difícil. Ele falou: mas como? Por quê? Meu benfeitor aqui acabou de me falar que você, da última encarnação, você desencarnou, reconheceu os seus erros, os seus problemas e tudo mais, chegou aqui do lado da espiritualidade, arregaçou as mangas e quis trabalhar. E você foi para as regiões infernais, abismais, trabalhou lá por décadas e décadas, resgatando as suas questões e tudo mais. Então, você já adquiriu um handicap aí maravilhoso, que vai te dar toda essa condição de reencarnado tranquilo. Ele falou: não é assim, André Luiz, não funciona assim. Como assim, Silas? Como que não funciona assim? André Luiz, eu fiquei trabalhando décadas e décadas nas regiões infernais. Chegou um ponto em que os benfeitores chegaram para mim e falaram: Silas, é o seguinte, tudo que você tinha que fazer aqui, você já fez. Deu. Agora você precisa evoluir. É necessário reencarnar para ver o reino de Deus. Lá do comecinho da nossa exposição. Então, Silas, você tem que reencarnar. Tudo que você podia fazer aqui, você já fez. Foi ótimo, parabéns, foi um trabalho maravilhoso, mas você tem que seguir. Lei cósmica da evolução. Você tem que seguir. Então, você tem que reencarnar. E aí, André Luiz, tem 20 anos que eu estou tentando reencarnar e não consigo. 20 anos. Aí o André Luiz se espantou com aquilo. E nesse momento o Silas começa a chorar. Ele vai contar o resto da história para o André Luiz chorando. André Luiz, eu vou te contar a minha história. Porque tem 20 anos que eu estou tentando reencarnar e não consigo. Na minha última encarnação, meu pai era um advogado milionário. Eu era filho único e a minha mãe uma mulher boníssima. Eu fui, me formei, foi chegando na idade de eu me casar, eu pensei: não vou me casar não, para quê? Criar problema na minha vida? Dividir as minhas coisas com os outros? Não vou de jeito nenhum. A maior mazela moral daquela encarnação de Silas era o apego material. Ele era apegadíssimo aos bens materiais. Tudo bem. E aí, a mãe do Silas morre. Silas entrou em alvoroço. Falou: opa, minha herança. E já foi para cima do pai e falou: não, eu quero a minha parte. O pai falou: calma. Tudo que eu tenho, meu filho, é seu, mas eu não morri ainda não. Calma, dá um tempinho, calma. Vai chegar a sua hora. Aí o Silas pensou: é verdade, né? Eu não preciso me preocupar com isso não. Meu pai já tem 65 anos, está ficando velho, daqui a pouquinho ele morre, e aí vai ficar tudo para mim mesmo. Sou solteiro, não tenho que dividir isso com ninguém, vou ter uma vida beleza. Só que o pai resolve se casar com uma moça de 32 anos. A hora que o Silas soube disso, ele entrou em desespero. Falou: o quê?
Eu vou ter que dividir a minha herança com essa madrasta? Mas nunca, eu não vou dividir de maneira alguma. O que ele fez? Deus, você fica aí, porque agora é comigo. Eu que vou decidir isso. Assassinou a madrasta envenenada. Beleza. Passou-se o tempo, o pai morreu, ele ficou rico, viveu a vida dele normal, não foi preso. Ixi, ó, tô de boa, viu? Fiz, aprontei, não aconteceu nada. Bacana. Só que ele, como todos nós, desencarnou. Percebeu todos os erros que fez, foi lá, ó, deixa eu trabalhar, foi para as regiões abismais, trabalhou, fez muita caridade. Mas tinha que reencarnar para continuar evoluindo, para ver o reino dos céus, para ver a renovação necessária que o Emmanuel nos fala na lição de hoje. E aí, ele chega para os benfeitores e fala, então vamos fazer meu planejamento reencarnatório? Vamos. Ó, você tem que voltar ao ponto que você parou. Então vamos tentar achar seu pai e a sua mãe para ver se eles topam reencarnar com você. Ah, vamos sim, vamos sim. Acharam o pai e falou, ó, você topa? Topa, eu reencarno e você pai do Silas de novo, vou tentar trabalhar isso nele. Procuraram a mãe, você topa? Topo, vou reencarnar e vou ajudar o Silas para ajudar nisso. O Silas nem se fala, desesperado para reencarnar, porque precisava evoluir. E agora, Silas, você tem que procurar o espírito da sua madrasta. Tem 20 anos que o Silas procura essa madrasta e não a encontra. Para criar um pacto com ela, para poder reencarnar e ele, então, reestruturar, né? Ressignificar essa condição com esse espírito. Aí o André Luiz vira para ele e fala assim, ó, peraí, cara. Os benfeitores sabem onde que esse espírito está, Silas. Aí ele responde com o André Luiz, sabem mesmo. Eles já me falaram que eles sabem. Só que eles já me falaram também que faz parte da minha colheita a responsabilidade de encontrar esse espírito, convencê-lo a reencarnar comigo para que eu possa evoluir. Tem 20 anos que eu estou procurando esse espírito e ele foge de mim. E eu não consigo encontrá-lo. Percebem? O que será que nós estamos construindo nessa encarnação? Porque o que passou para o Silas pode passar com qualquer um de nós. E aí a gente acha que porque tem que reencarnar está tudo resolvido. E não é assim. Quem nos garante que a gente reencarna tem o mesmo desafio e cai no mesmo buraco do mesmo jeito? Lavar uma toalha não é garantia de que ela não vai sujar de novo. O que nos garante que nós não vamos repetir os nossos erros, que nos traz sofrimento, que nos traz dificuldade, que nos traz limitação? O que? A nossa manifestação dos nossos dons divinos que estão dentro de nós. Os sinais que nós manifestamos de Deus, aqueles sinais que Nicodemos falou de Jesus. Vós viestes por Deus, porque vós manifestastes os sinais de Deus. Amor, bondade, caridade, perdão, resignação, indulgência, benevolência e assim por diante. Sabemos disso, por que não praticamos? Então a lição de hoje, meus queridos irmãos, do Emmanuel, é um puxão de orelha para nós, no sentido de que nós temos a solução na nossa mão. Temos conhecimento disso e Jesus lança luz sobre esse aspecto, ou seja, nós não podemos alegar que não sabíamos, que não queríamos, que não iríamos realmente realizar. Portanto, essa renovação necessária que Emmanuel chama o nosso nome, que é o nome da lição de hoje, que nos chama a atenção, precisa estar em foco naquilo que nós estamos fazendo agora. Não é daqui a um mês, não é o ano que vem, não. É hoje, a hora que a gente sair daqui. Nos esforçarmos. Ou seja, a luta é um dia de cada vez. No resto do dia de hoje, o que eu posso colocar em prática diante do que Jesus nos ensinou? Amanhã, ao longo de todo o dia, o que nós podemos colocar em prática ao longo do que Jesus nos ensinou? Iremos confrontar com as nossas sombras, com as nossas trevas. Mas esse é o processo evolutivo. E esse processo, ele vai se desenvolvendo de forma gradativa. Daqui um mês, daqui um ano, daqui 2 anos, 3 anos, a gente já manifesta esses dons de Deus de uma forma natural. Pisou no pé, já está perdoado. Né? Ah, está cheio de defeitos, já temos indulgência. Já vamos relevando as coisas. Enfim,
vamos fazendo, construindo em torno de nós o que nós pedimos nas nossas orações. Paz, amor, equilíbrio, justiça, tranquilidade, saúde, prosperidade e assim por diante. Somos deusinhos, temos essa capacidade. Reflitamos. Muitíssimo obrigado pela atenção de todos.